A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero me alegrar por mais uma vez estar com você na sua casa para partilhar a palavra de Deus. Quero agradecer a você o carinho, o apoio, o incentivo, no sentido de apoiar, orar e divulgar o programa Verdade e Vida. Hoje eu quero tratar de um assunto extremamente importante para a sua vida, para o seu coração. Bíblia, a biblioteca do Espírito Santo. Vamos conversar sobre esse tema à luz de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Chame a sua família. Se possível, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma mensagem extremamente importante para a sua vida. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria. Temos hoje a presença do reverendo Ricardo Mota. Reverendo Ricardo é executivo da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Reverendo Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Verdade e Vida. Muito obrigado, presbítero Daniel. É uma alegria muito significativo para mim estar aqui nesse programa que nós sabemos do alcance que tem, principalmente para a família presbiteriana. Muito obrigado pelo convite. Reverendo Ricardo, o tema do programa de hoje é Bíblia, Biblioteca do Espírito Santo. Como é que o senhor acha que a Bíblia pode ser efetivamente a biblioteca do Espírito Santo? Certamente porque é nela que o Espírito Santo vai buscar o conteúdo para aplicar ao coração do homem. A Bíblia é a palavra de Deus, é a regra de fé e prática, e é um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para falar ao coração do ser humano, né? Então, ele vai aplicar em nosso coração as verdades contidas na palavra de Deus. De fato, é um tema muito interessante, muito bonito. O Verdade e Vida está de parabéns. A Bíblia, de fato, é uma biblioteca do Espírito Santo. Reverendo Ricardo, o programa Verdade e Vida é um programa da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. E o senhor, como executivo, como o senhor tem desenvolvido o seu trabalho enquanto executivo da APECOM? Muito bem. A APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, foi uma feliz junção da CNE, Comissão Nacional de Evangelização, e da RPC, a Rede Presbiteriana de Comunicação. Os nossos líderes, no Supremo Concílio entenderam que esses dois órgãos precisavam caminhar juntos e nessa fusão abençoada nasceu a APECOM. E a APECOM, então, é a responsável agora de muitos projetos, dentre eles esse importante projeto que é o programa Verdade e Vida. Então, tem se desenvolvido fazendo esse programa e veiculando em várias emissoras no país e com a tendência, pela graça de Deus, de aumentar, né? E assim nós alcançarmos mais e mais pessoas usando a televisão, que é essa mídia tão eficaz, e mostrar que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela compartilha a palavra de Deus como precisa ser, né? Não tem... infelizmente, a gente percebe tanto desvio nesta área, mas a Igreja Presbiteriana, através do seu programa Verdade e Vida, mostra esse carinho para com a palavra de Deus, né? Reverendo Ricardo, antigamente as pessoas se acostumaram com os congressos da Comissão Nacional de Evangelização. Sim. Mas agora a APECOM vai fazer, enquanto a APECOM, o seu primeiro congresso de evangelização, missões na área de comunicação também. Exatamente. Como será esse congresso e quando será? O Congresso Nacional da APECOM, ele vai acontecer nos dias 29 e 30 de junho e no dia 1º de julho. E será em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real, que é um hotel especialíssimo, né, nesses eventos. Ele é especialista nesse tipo de realizações e acontecerá então lá. O tema Evangelizar é Preciso. Então, o Congresso Nacional da APECOM, e todos os telespectadores, as pessoas podem fazer a inscrição através do site www.ipb.org.br e através do site ali ele pode fazer a inscrição. Nós estamos animados com esse congresso, nós teremos os preletores, o reverendo Hernandes, que é o
o pregador aqui no programa Verdade e Vida, o reverendo Augusto Nicodemos, o presidente do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, e o conhecido missionário, o reverendo Ronaldo Lidório. Então esse congresso será de fato um marco para a APECOM, para a família presbiteriana. Evangelizar é preciso, é esse o tema. Pronto, evangelizar é preciso. E eu queria só enfatizar, o amigo telespectador, esse é um congresso só aberto aos presbiterianos ou não, os amigos telespectadores de Verdade e Vida alcança todas as igrejas de todas as denominações. Serão bem-vindos, serão bem-vindos. Podem entrar, fazer a inscrição normalmente. O Hotel Monte Real, ele tem toda a estrutura, e não somente o Hotel Monte Real, mas também nós temos ali o Hotel Guarani ao lado, onde as pessoas também poderão ficar hospedadas. Então nós teremos o espaço suficiente para que recebamos os nossos telespectadores do programa Verdade e Vida. Reverendo, nós temos também a nossa Rádio IPB, a nossa IPB TV. Eu gostaria que o senhor falasse desses dois projetos. Esses projetos fazem parte também da PECOM, né? Como outros, as cruzadas evangelísticas, os cursos de treinamento do evangelismo explosivo e, como você mencionou, na verdade são duas rádios, né? A rádio instrumental e a rádio convencional, digamos assim, além da IPB TV. 24 horas, a Igreja Presbiteriana mantém essa TV na web, com também os programas Verdade e Vida veiculam lá, e clipes musicais, mensagens bíblicas de outros pastores, além do reverendo Hernandes. Então tem sido uma bênção. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus porque a Igreja Presbiteriana do Brasil usa esses meios para propagar, né, a palavra de Deus. Nós estamos fazendo 6 anos de programa Parabéns, Verdade e Vida. Daniel. E vamos dar uma informação ao final do programa, que realmente é uma informação interessante do nosso Ibope. Vamos aguardar. E a nossa oração, o nosso desejo sincero é ver realmente essa audiência chegando não apenas pela audiência, mas sabendo que a mensagem da Palavra de Deus tem chegado aos amigos telespectadores que é o mais importante. Com fidelidade. Exatamente. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Alegria estar aqui, Daniel. Tá muito bom. Obrigado. Por enquanto, nós vamos essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes, hoje com o tema Bíblia, a Biblioteca do Espírito Santo. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero então conversar com você sobre o tema proposto, Bíblia, a Biblioteca do Espírito Santo. E vamos fazer isso à luz do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos vivendo, parece que um paradoxo no meio cristão em todo o mundo.
Nós temos hoje mais de 7 bilhões de habitantes no planeta e nós já publicamos mais de 4 bilhões de Bíblias. O Brasil é hoje o maior produtor de Bíblias do planeta. E, contraditoriamente, nós ainda temos uma igreja analfabeta da Bíblia. Há uma grande ignorância, falta de conhecimento acerca deste livro, que é o livro dos livros, que é a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é o livro singular, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno. A Bíblia é o mapa do viajante, é a bússola do navegante. A Bíblia é o nosso alimento, é leite, é mel, é pão, é carne. A palavra de Deus é a verdade inerrante, infalível e suficiente. Este livro é singular, único, exclusivo. Tem sido alvo dos mais terríveis ataques. Tem sido bombardeado pelas armas mais ferinas, pelos críticos mais insolentes. Mas a Bíblia tem saído vitoriosa e sobranceira de todas essas batalhas. A Bíblia tem enfrentado a intolerância dos críticos e dos céticos, tem suportado o martelo dos críticos. E alguém já disse com muita propriedade que a Bíblia é a bigorna de Deus, que quebra todos os martelos dos críticos. Os teólogos liberais tentaram esvaziar a Bíblia do seu conteúdo, dizendo que ela é um livro como qualquer outro, que contém erros, contradições, consequentemente está cheia de mitos, de relatos inverídicos, mas a verdade permanece. A Bíblia triunfa sobre essas críticas, vence todas essas batalhas e permanece sendo o livro mais lido no mundo. Há aqueles que tentam inserir na Bíblia aquilo que nela não está, agregando à verdade suficiente das Escrituras, visões, sonhos, revelações, experiências. Mas a Bíblia não precisa de ajuda, ela é perfeita, ela restaura a alma. É a palavra infalível do Deus verdadeiro. E esta palavra e esta verdade é a verdade que nos santifica. Por esta palavra nascemos, nesta palavra nos nutrimos, por esta palavra somos fortalecidos. É nesta palavra que encontramos uma fonte inesgotável de vida plena e abundante. Eu hoje gostaria de examinar com você o texto que acabamos de ler, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Primeiro, para entender que a Bíblia tem sua origem em Deus. O apóstolo Paulo diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, ela não foi concebida pelo homem. Ela foi concebida por Deus. Ela não nasceu na terra, ela nasceu no céu. Ela não nasceu na mente ou no coração dos escritores, mas nasceu na mente de Deus. A fonte da Escritura não é a pesquisa ou a perquirição humana, mas é a revelação divina. O Espírito Santo é aquele que gerou as Escrituras. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E a palavra inspirada traz a ideia de soprar. Na verdade, foi uma revelação divina. Obviamente, isso não anulou a participação do homem no sentido de ter seu estilo, de escrever de acordo com as suas realidades históricas do momento,
mas o Espírito Santo, quem é o autor deste conteúdo, também orientou e assistiu os escritores para que eles escrevessem de forma infalível e inerrante estas verdades benditas. É importante entender, em segundo lugar, qual é a utilidade da Bíblia. Estamos entendendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a necessidade da igreja. A Bíblia diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende com toda longanimidade e doutrina. A igreja não tem outra mensagem. Nós não pregamos sobre a Bíblia, nós devemos pregar a Bíblia. A palavra de Deus é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. Nós não podemos pregar ideias de homens, nem doutrinas de homens, nós precisamos pregar a palavra de Deus. É por isso que um dos grandes lemas da reforma do século XVI foi este, sola scriptura, só a Bíblia. Não podemos pregar decisões da igreja, decisões de concílios, ou o que pensa o teólogo A, ou o que diz o teólogo B. Nós não podemos pregar as supostas revelações que aparecem no mercado da fé todos os dias. Não há novas revelações. A revelação de Deus está completa. A Bíblia tem uma capa ulterior. Compete-nos pregar a palavra única, viva do Deus Todo-Poderoso, as Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Então vamos entender aqui algumas verdades preciosas. A igreja tem a responsabilidade de ensinar as Escrituras. Nós não pregamos as notícias do jornal que sai na imprensa ou das opiniões que surgem todos os dias acerca da Bíblia. Nós pregamos a verdade de Deus, sempre viva, sempre atual, sempre oportuna. Por meio da palavra de Deus, as pessoas são ensinadas, repreendidas, corrigidas e educadas. Nós não temos um outro currículo para a igreja, a não ser dar a ela o cardápio balanceado da verdade divina. Esta palavra é pão, esta palavra é mel, esta palavra é leite, esta palavra é carne, esta palavra é preciosa. Esta palavra tem valor, ela é mais importante e preciosa do que muito ouro depurado. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Os preceitos de Deus são preciosos, puros, magníficos para a edificação do povo de Deus e nós não precisamos de qualquer outro agregador para fortalecer a nossa fé, porque a palavra de Deus é suficiente. Não é a Bíblia mais a tradição, não é a Bíblia mais o sonho, não é a Bíblia mais a revelação contemporânea, que é um equívoco. É só a Bíblia, é toda a Bíblia. Esta é a verdade preciosa que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo. Toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Mas o apóstolo Paulo vai nos apresentar uma outra verdade nesse texto. Além da origem das Escrituras e da sua utilidade para ensinar, para corrigir e educar, a palavra de Deus ela é fundamental para santificar. O apóstolo Paulo diz no versículo 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. Não há possibilidade de nós crescermos em santificação, a não ser que nós estejamos sendo alimentados continuamente pela palavra de Deus.
A palavra de Deus é este leite, este pão, este mel, esta carne nutritiva que vai fortalecer as musculaturas da nossa alma, que vai nos dar sabedoria para viver, discernimento para decidir, que vai nos tornar perfeitos em Cristo Jesus. Na medida em que você vai examinando as Escrituras vão examinando você. Na medida em que você vai aplicando as verdades da Bíblia à sua vida, você vai sendo aperfeiçoado e você vai sendo transformado pelo Espírito Santo na imagem de Cristo, para se tornar um varão perfeito, na medida e na estatura do varão perfeito que é Jesus. O projeto de Deus na sua vida não é apenas salvar você, mas também aperfeiçoar você. O projeto de Deus não é apenas levar você para a glória, é transformar você à imagem do Rei da Glória. Então, medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Alimente-se desta palavra, obedeça esta palavra, proclame esta palavra. E na medida em que você vai experimentando essas verdades tão preciosas, você vai sendo santificado, você vai sendo aperfeiçoado para que você, como homem e mulher de Deus, seja apresentado a Deus como uma pessoa perfeita. Finalmente, o apóstolo Paulo vai mostrar que a palavra de Deus é útil para equipar, treinar e capacitar os obreiros, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia nos exorta severamente acerca do perigo de fazer a obra de Deus relaxadamente. Maldito é aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Há muitos líderes que têm dado palha para o povo em vez do trigo da verdade, que têm dado para o povo os devaneios de sonhos, visões e revelações estranhas às Escrituras, em vez de nutrir o rebanho de Deus com alimento genuíno e verdadeiro. Em muitos púlpitos tem-se sonegado o alimento espiritual para o povo. Em alguns lugares até a morte na panela. Tem-se dado o veneno da heresia em vez da verdade preciosa das Escrituras. Se você é um obreiro, se você é um pastor, se você é um líder, se você é um professor de escola dominical, se você é líder de um grupo familiar, se você é um evangelista, se você é um missionário, se você tem o compromisso de ensinar a palavra de Deus, esmere-se em estudar a palavra de Deus. Você precisa ser um pastor que zele pelo pão nutritivo da verdade. Dê ao seu povo, ao povo de Deus, a verdade infalível, inerrante e suficiente das Escrituras. Pregue não sobre a palavra, mas pregue a palavra. E a única maneira de você e eu sermos obreiros, aprovados, habilitados para toda boa obra, é nós nos dedicarmos ao estudo, ao exame, à meditação, à vivência e à proclamação da palavra de Deus. É muito triste quando nós estamos vendo hoje tantas pessoas se apresentando como obreiros, como pastores, como evangelistas, mas são analfabetos ainda da Bíblia. Torcem as Escrituras, pregam palavras de homens e não a palavra de Deus. Pregam o fruto do seu coração enganoso e não a verdade fiel, santa, pura e verdadeira que emana das Escrituras. Nós precisamos desesperadamente de que as igrejas cristãs da nossa nação e do mundo inteiro se voltem para a Bíblia, foquem na Bíblia, ensinem a Bíblia, experimentem essas verdades benditas e transformadoras, proclamando-as com fidelidade, com zelo, na dependência e no poder do Espírito Santo. Meu desejo é que você que agora me assiste,
possa ter o propósito de voltar-se para a Bíblia. Se você ainda não tem uma Bíblia, compre uma, estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. E certamente você descobrirá uma vida sublime, bendita, bem-aventurada. Porque aqueles que leem e aqueles que obedecem à palavra de Deus são bem-aventurados. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua igreja. Deus abençoe o seu ministério. Eu quero orar em seu favor neste momento. Convido você, onde estiver, a orar comigo neste momento. Nós vamos colocar a sua vida, a sua família, na presença de Deus em oração. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é atual, ela é oportuna, ela é bálsamo para a nossa alma. Agora, Pai, aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que sejam crentes bereanos, que vão examinar todas as coisas à luz da tua palavra e vão viver uma vida de santidade, de pureza, de obediência, uma vida pautada pelas verdades preciosas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o reverendo Hernani falou da singularidade da Bíblia, concebida no céu, nascida na terra, amada pela igreja e odiada pelo inferno. A Bíblia é singular pela sua origem, é inspirada por Deus. A Bíblia é singular pela sua utilidade, é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A Bíblia é singular pelo seu papel na santificação da igreja, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. A Bíblia é singular pelo seu papel de preparação dos obreiros, habilitando para toda boa obra. A biblioteca do Espírito Santo. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para a sua edificação, para presentear um familiar ou amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ou mesmo, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça uma doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou do Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã pela manhã às 9 horas e participar com toda a sua família, da escola dominical, do culto matutino e à noite do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Você que é de Recife, nós estamos lhe aguardando logo mais ali na primeira Igreja Presbiteriana de Recife para a nossa reunião de treinamento para a nossa cruzada evangelística a ser realizada no próximo dia 3 de novembro. Você não pode faltar. O perigo de vestir-se com o lençol. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Queridos irmãos e amigos, hoje às 7 horas da noite, na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, acontecerá a cruzada evangelística Verdade e Vida no ginásio de esportes da cidade. Eu, pastor Hernandes, estarei junto com vocês para este grande evento, com participação musical do Coral Memorial e do presbítero Daniel. Leve seus amigos e familiares. Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. Não perca, hoje, às 7 horas da noite, no ginásio de esportes da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.